E aí, gente, bom dia. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Paulo Gilson Afonso. E para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Nós, essa semana, esse mês de janeiro, nós temos falado na série chamada DNA, a genética de uma comunidade. E uma das coisas que é importante é que todo mundo fique na mesma página, que é a seguinte: nós, como servos de Cristo, nós temos o DNA de Cristo. Esse é o DNA que tem que pulsar na nossa vida e pulsar na nossa comunidade. Mas nós, como seres sociais, nós temos a nossa forma de viver, aquele modo de vida que nós escolhemos, que a gente chama de ethos, que é esse simples, informal, autêntico e real. Então a gente separou um tempinho, que é o mês de janeiro, para falar dos nossos axiomas, das nossas bases, de como nós somos e como nós escolhemos viver. Então, no primeiro domingo a gente ouviu o simples, é porque o evangelho é simples. Na segunda semana, no segundo domingo, a gente ouviu do informal, que é o relacionamento com Deus. É informal porque nós não precisamos mais daquele homem que mediava o acesso do povo a Deus. Agora todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. E é por isso que o relacionamento com Deus ele é informal. Lembrando que é um relacionamento que não pode ser banalizado por nós. Respeitoso, informal, mas respeitoso e jamais banalizado. Semana passada, no domingo passado, nós ouvimos sobre o autêntico, que é o discipulado autêntico. Não é aquele discipulado que a gente pega um livrinho e apenas preenche lacunas. Não que isso não seja importante, porque isso traz conhecimento e você pode ter esse conhecimento aqui no Viva a Palavra. Não que a gente fique só preenchendo lacuna, a gente tenta sempre contextualizar mais, mas o conhecimento ele é importante. Mas esse discipulado autêntico, o discipulado que Cristo traz para nós, o que Ele deseja de nós é que a gente tenha uma vida com Ele, de caminhada diária com Ele, de crescimento. Apenas olhando para vida de Jesus, vendo como ele viveu, como ele arregimentou aqueles 12 mais próximos, e ele foi vivendo com eles, discipulando eles. Discipular é andar junto no dia a dia e transmitir esses valores que são tão importantes. E hoje, que é o último dia dessa série, nós falaremos sobre o real dos nossos axiomas. Um simples, informal, autêntico e real. Esse é o nosso ethos. Essa é a comunidade que queremos ser. Mas e do que se trata esse real? O real se trata de vida real. Vida real. Hoje em dia a gente vive um tempo que é difícil ter essa vida real. É difícil porque nós somos convidados a mostrar aquilo que é bom nas nossas redes sociais e esconder aquilo que é ruim. Hoje em dia é difícil ter vida real porque nós não estamos dispostos a fazer esse movimento de vida na vida um do outro. Porque isso dá trabalho. Às vezes, positivo com positivo. Então, tem algumas coisinhas que a gente tem que ter interesse em aparar e em melhorar. E nesses dias, na forma que a gente tem vivido, tem se apresentado em nossos dias uma lei do menor esforço. Nós trabalhamos para ter menos trabalho. Percebe que o homem desenvolveu tecnologia e hoje em dia eu aperto o botão. Hoje em dia não, já tem tempo, né, que a televisão tem controle remoto. Tem muitos anos, não é hoje em dia. Hoje em dia você entra na sua casa
e fala com uma caixinha que ela está lá, que pode ser do Google ou de whatever, e aí você fala com a caixinha e ela liga a sua casa toda. Ou, então, o homem trabalha para trabalhar menos. Ou ele dá um comando no celular quando ele está chegando em casa e a banheira já começa a encher. Isso já existe, tá? Isso já existe, tá? Isso não é uma coisa para 2030, não. Isso é para 2019. Então, as casas estão inteligentes e o cara pode, do carro, ligar o ar-condicionado lá do quarto dele, para quando ele chegar, já está numa temperatura agradável. Então, a gente vive uma época onde a lei do menor esforço tem prevalecido no nosso meio de uma forma muito forte. É só que essa lei do menor esforço, além das coisas físicas, nós também transportamos ela para o nosso intelecto. E hoje em dia ninguém quer mais fazer esforço. Hoje em dia as pessoas recebem as informações e não mastigam. Ninguém tem mais paciência para pensar. E eles só ouvem e reproduzem. Só que isso gera pessoas que ou são adeptos fanaticamente, ou eles negam cegamente. Porque eles não têm interesse, nem força e nem habilidade de mastigar uma informação e não, isso não é assim que eu penso, não é assim que eu acredito. E a gente vive nessa sociedade freneticamente que apenas ecoa as coisas. E nunca foi tão atual, nunca foi tão pertinente um mito antigo grego, que é o mito de Narciso e da ninfa Eco. Esse mito dizia o seguinte: essa ninfa Eco, que vivia pelas Campinas, se apaixona por Narciso. Narciso é aquele cara que ele não achava ninguém belo, só achava ele bonito. E aí a ninfa, como ela apenas ecoava as coisas, ela não conseguia se comunicar com Narciso para dizer que ela achava ele bonito. E aí ela apenas ecoava. Então ela só ecoava. Narciso, sabendo disso, olhava para ela e dizia: Narciso, que belo homem. E ela só ecoava: Narciso, que belo homem. Ela não tinha capacidade de dizer que amava ele ou que queria se relacionar com ele. Ela apenas ecoava. E esse mito grego, isso é um mito. Esse mito grego, parece que ele se aplica na nossa contemporaneidade de uma forma muito forte. Haja vista eleições recentes, onde a maioria de nós apenas ecoamos o lado que a gente escolheu. Fecha parênteses. Esse não é o nosso ponto. Mas, como a Bíblia nos ensina, nós precisamos mastigar mais as coisas. Mastigar de uma forma onde a gente consiga ter entendimento e melhorar a nossa habilidade de tirar as nossas próprias conclusões. Quando a gente entende e quando a gente consegue perceber a nossa condição de pecadores, e a gente olha lá para o Gênesis e a gente percebe duas coisas diferentes que eu quero chamar a tua atenção. Existe aquele homem, o homem criado por Deus, o homem que andava pelo jardim e que se conectava com Deus. E depois do pecado, passou a existir o homem decaído. Então, a gente tem aquela criação perfeita de Deus, e depois do pecado, nós temos o homem decaído, que somos nós. Mas que homem é esse? Quem é esse ser decaído? Quando a gente pensa em genética de uma comunidade, em vida real,
a vida real que a gente quer propor aqui na Comunidade Viva, ela perpassa por um entendimento de quem nós somos. Ela perpassa eu ter clareza, ter consciência de quem eu sou, de quão pecador eu sou. E muitas vezes no nosso dia a dia a gente passa correndo sobre isso. E hoje eu quero chamar a tua atenção e te lembrar um pouquinho quem nós somos, o tamanho do buraco, o tamanho do negócio. Eu queria que você olhasse comigo o texto de 1 Coríntios 6. Eu vou ler de 9 a 11. Desculpa. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Hoje eu vou ler tudo na versão A Mensagem. Hoje vai ser tudo em 4K, em alta definição. Hoje vai ser tudo 4K. Diz assim, 1 Coríntios 6, de 9 a 11. Não percebem que esse não é o caminho de se viver? Os injustos que não se preocupam com Deus não farão parte de seu reino. Quem usa e abusa das pessoas, do sexo, da terra e de tudo que nela existe, não se qualifica como cidadão do reino de Deus. Estou falando de libertinagem heterossexual, devassidão homossexual, idolatria, ganância e vícios destruidores. Alguns de vocês, por experiência, sabem do que eu estou falando. Pois não faz muito tempo, vocês estavam nessa lista, mas foram purificados e tiveram uma nova chance, oferecida por Jesus, nosso Senhor e Messias, e pelo Deus presente em nós, o Espírito. Quando a gente lê esse texto, aqui na versão A Mensagem, ele chama muito a minha atenção, porque ele joga no nosso rosto claramente quem nós éramos, claramente da onde nós estamos vindo, claramente o tamanho do buraco que Deus foi lá e nos tirou. O tamanho. Ou você acha que todas essas coisas só aconteciam na época que Paulo escreveu aos Coríntios? Não. Esse retrato aqui somos nós. Somos nós. Nós somos degradados. Nós somos pecadores. Nós cometemos todas essas injustiças. Nós que estamos aqui, não são eles. Não se preocupem com os outros. Aqui, hoje, é a hora de você olhar para você. Eu te convido a que você comece a olhar para dentro de você e comece a buscar dentro da sua consciência, com a força do Espírito Santo de Deus que habita em você, para que você tenha clareza da onde você foi tirado, da onde nós fomos tirados. E na nossa sociedade hoje em dia,
nós gostamos de qualificar pecados, né? E de quantificar quais são os piores e os melhores. E a gente escolhe alguns para colocar como a escória da sociedade e escolhe outros, ninguém está vendo quantas amantes eu tenho, então isso aí não é problema. Só que aqui, Paulo coloca todos nós no mesmo balaio. E, cara, desculpa se isso aqui te ofende, mas isso é a Bíblia, eu não tenho como rasgar essa página da Bíblia. Eu não tenho como tirar essa página da Bíblia. Esse é o ser humano decaído. O homem sem Cristo é capaz de todas essas coisas. Nessa manhã, eu quero que você guarde uma coisa bem especial. Eu até pedi, pode botar aí, Rebequinha, eu até pedi para a gente colocar vida real com Cristo. Ela passa pela consciência de quem nós somos realmente. Vida real com Cristo passa pela consciência de quem nós somos realmente. Não adianta eu e você levantarmos a mão, Deus, eu te amo, eu quero te servir, eu quero viver contigo, eu quero fazer a tua vontade. Se, pelo poder do Espírito Santo, você não tiver consciência de quem você é de verdade. Porque quando eu tenho consciência de quem eu sou de verdade, a minha relação com o outro, a vida real, o vida na vida, faz sentido. Porque eu olho para o outro de uma forma clara, vendo a dificuldade dele, mas com amor, com entendimento de que, da onde eu saí, das dificuldades que eu tenho, de quem eu sou de verdade, de quem eu sou, da onde Deus me tirou, do tamanho do buraco que Ele me tirou, e aí eu passo a olhar para o outro de uma outra forma. E aí, o simples, informal, autêntico e real passa a fazer sentido. Ele passa a fazer sentido. Por quê? Porque quando eu me enxergo, quando eu tenho consciência real de quem eu sou, a minha vida com Cristo começa a fazer sentido. Eu trago para a gente mais um exemplo, lá em Lucas 18. No verso 13 e 14. Trago em alta resolução também, leiam comigo aqui no telão. Enquanto isso, o cobrador de impostos, de cabeça baixa num canto, com as mãos no rosto, não ousava nem olhar para cima. Nessa situação aqui, Jesus está contando uma situação onde foram um cobrador de impostos e um fariseu no templo orar. E aí o fariseu gritava a plenos pulmões, falando que eu te sirvo, Deus, eu faço jejum, eu dou o dízimo de tudo, eu isso, eu aquilo, eu isso, eu aquilo. Enquanto o cobrador de impostos, com a mão no rosto, não ousava nem olhar para cima, lá no cantinho, apenas dizia: Deus, tem misericórdia, perdoa este pecador. Nessa situação aqui, fica claro quem é que não se enxerga, quem é que não tem a capacidade de se olhar no espelho existencial da vida, e aquele cara que já se olhou e que já se enxergou e que diante de Deus ele não tem coragem nem de levantar a cabeça e ainda coloca as mãos no rosto.
Vocês estão comigo? Vocês estão comigo nesse entendimento, na diferença de atitude daquele cara que se acha o santão e aquele cara que tem consciência, que sabe o buraco que Cristo tirou ele. Continuando, Jesus comentou: quem voltou para casa justificado diante de Deus foi o cobrador de impostos, não o outro, que era o fariseu. E aqui tem uma chave. Todo mundo comigo, hein? Aqui tem uma chave para a nossa comunidade. Se você andar por aí de nariz empinado, vai acabar de cara no chão. Mas, se com humildade enxergar quem você é, acabará se tornando uma pessoa melhor. Se com humildade nós conseguimos nos enxergar quem nós somos de verdade, através do poder do Espírito Santo, nós nos tornaremos pessoas melhores. Porque quando a gente não se enxerga, e quando a gente vive essa nossa vida louca, de trabalho, viagem, férias e tudo mais, nós passamos a ser seres alienados. A gente usa muito esse termo para alienação política e etc., mas a Bíblia, muito antes disso, já mostra para a gente que essa altivez de coração, essa dificuldade que a gente tem de olhar para o próximo, essa nossa junção com o pecado, essa nossa natureza decaída, nos faz alienados, primeiro, de Deus, e em segundo lugar, do próximo. E aí eu trago para você aqui um outro exemplo de ouro. Desculpa. Na parábola do bom samaritano, é uma parábola onde a gente aprende que um homem descia na estrada, ele foi assaltado e espancado, e ele estava lá jogado. Passou primeiro um sacerdote do templo. Lembram que o sacerdote do templo era aquele cara que tinha como obrigação e missão de vida ligar o povo a Deus? Ou seja, era um cara que fazia parte da mais alta categoria religiosa. Era um homem que nós esperávamos que ele tivesse sensibilidade. Mas esse cara, ele passa, olha para aquele cara e vai embora. Esse homem que participava do exercício no templo, ele não tem sensibilidade nenhuma. Ele está completamente alienado do seu próximo. Por quê? Porque ele não se enxerga. Ele não se coloca na mesma prateleira. Aquele cara é um pecador, eu não posso nem tocar nele. Então, ele passou direto. Depois passa um outro levita, que é outro cara que faz parte do clero, que trabalha no templo, de uma tribo separada, e ele passa por aquele cara, vê ele todo machucado, e ele olha ao largo e continua a sua caminhada. Mas aí vem um homem que esses religiosos abominavam, que era um homem samaritano, que fazia parte da escória, que o judeu odiava. Só que esse samaritano se enxergava, ele sabia quem ele era. E pelo fato dele saber quem ele era,
ele já tinha se humilhado, se entregado e entendido o amor que permeia os nossos relacionamentos. A comunidade que a gente quer depende da nossa consciência de quem nós somos, porque quando eu me enxergo e eu vou a Cristo, dizendo do meu pecado, da minha condição e entendendo isso, eu consigo não mais ser alienado àquele que está do meu lado. Eu deixo de ser um alienado. Eu deixo de ser um insensível. Porque eu entendo o tamanho do buraco que eu fui resgatado. Faz sentido isso para você? Nós, no nosso egoísmo, na nossa incapacidade de resolver qualquer caso com justiça, porque a gente sempre vai olhar o farinha pouca, meu pirão primeiro, e aqui os nortistas, né, conhecem esse ditado, que quando eu tenho só um pouquinho, primeiro eu resolvo o meu problema, porque nós somos prisioneiros dessa nossa natureza corrompida. Nós somos escravos dessa natureza corrompida. Somos escravos desse pecado que é lançado no nosso rosto todos os dias. Você tem olhado para você mesmo? Você tem tido a oportunidade de se autoexaminar, de perguntar para si mesmo: para onde é que eu estou indo? Para onde eu estou indo? As atitudes, a forma como eu tenho vivido a minha vida, eu tenho sido alienado de tudo aquilo que Deus tem para mim? Ou eu tenho feito parte? A comunidade que a gente quer construir, que nós queremos construir juntos, porque ela não depende de mim, ela não depende do Flávio, ela não depende apenas da Sara, ou da Andresa, ou do Bruno, ela depende de nós. Aqui, para construir essa comunidade simples, informal, autêntica e real, eu tenho que dar um passo para trás no eu e me abrir para o nós. A comunidade que a gente quer construir só é possível se eu e você entendermos que cada um tem que fazer a sua parte. E para isso, para que essa vida real entre nós ela exista, só quando a gente se enxerga de verdade no espelho existencial da vida, é que a gente entra num desespero, porque quando eu me enxergo com todo o meu pecado, eu fico desesperado, porque eu entendo que eu preciso de ajuda. E tem um cara que ele conseguiu, um cara que cometeu vários erros, mas ele conseguia se olhar no espelho existencial, ver o pecado dele, e ele corria para Deus. Corria. E ele fez isso no Salmo 51. Estou falando de Davi. O Salmo 51 é um salmo que Davi escreve depois que ele é confrontado pelo profeta Natã com o pecado dele de adultério com Batseba.
E muitas vezes nós olhamos para esse salmo e falamos assim: não, eu nunca cometi adultério, então esse salmo não tem muito a ver comigo. Quero te contar um segredo. Esse salmo, Davi escreveu porque ele entendeu quem ele era, o tamanho da devassidão e do pecado dele. Ele colocou em um salmo que chegou até os nossos dias. Mas qualquer um dos nossos pecados aqui, qualquer um de nós que consiga se enxergar como pecador, quando ele lê esse salmo, lê com uma perspectiva diferente. Eu trouxe alguns versos do Salmo 51 para a gente meditar junto. E antes de eu ler, trouxe na versão a mensagem também. Antes de eu ler, eu quero te convidar a ler esse salmo olhando para o seu pecado. Olhando, não pensando em Davi com Batseba. Pensando eu, Paulo, lendo esse salmo, pensando no pecado do Paulo Gilson. Diz assim, o Salmo 51, no verso 1. Davi era de uma inteligência, de uma perspicácia sensacional, né? Olha como ele começa. Deus generoso em amor. Parece até o Tiago quando vem falar comigo. Talvez por isso que Deus tenha dito, né? Deixai vir as minhas crianças, porque dela é o reino, porque eles sabem chegar, né? Hashtag fica a dica. Deus generoso em amor, preciso da tua graça. Deus generoso em amor, preciso da tua graça. Ele tinha acabado de ser confrontado pelo pecado. E a gente sabe que aqui Davi já tinha entendido e ele já estava em contrição, buscando a Deus. E ele continua: Deus imenso em misericórdia, apaga meu passado sujo. Lava minha culpa e purifica-me dos meus pecados. Sei que fui muito mal. Meus pecados ficam me olhando o tempo todo. Mas foi a ti que ofendi, e viste tudo. Sabes a extensão da minha maldade. Tens todos os fatos diante de ti. O que decidires a meu respeito será justo. Andei desgarrado de ti por muito tempo. Eu estava no erro, já antes de nascer. O que desejas é a verdade, de dentro para fora. Entra em mim, então, e concebe uma vida nova e verdadeira. A mudança que a gente quer, ela é de dentro para fora. É você olhando para você mesmo, no seu espelho existencial da vida, reconhecendo Cristo, reconhecendo quem Ele é, que é o nosso gabarito, e reconhecendo quem nós somos. E aí sim, a mudança que a gente tanto prega aqui, fala, ela vai acontecer. De dentro para fora. Purifica-me e sairei limpo. Lava-me como que com um esfregão, e terei uma vida branca como a neve.
põe uma música alegre para mim, conserta meus ossos quebrados, para que eu possa dançar. Não fiques procurando manchas, cura-me completamente. Deus, faz um novo começo em mim. Dedico uma semana para organizar o caos da minha vida, uma nova gênese. Quero te dizer que quando Davi escreveu esse texto, esse salmo, Jesus ainda não tinha vindo. Certo? Está todo mundo na mesma página? Mas hoje, Jesus já veio. Já morreu por nós. E esse novo começo já está disponível para a gente. Inclusive, a gente vai comemorar hoje ele aqui, com a mesa da comunhão dos santos. Já está disponível para a gente esse novo começo, essa nova gênese, que Davi suplicava aqui com o coração angustiado e contrito, já está disponível para nós. Não me jogues fora com o lixo, nem deixes de soprar santidade em mim. Percebe que Davi, assim como ele pede para não ser descartado, ele continua se abrindo para Deus, para um caminho de correção, de santidade. Traz-me de volta do exílio cinzento, sopra um vento novo em minhas velas. Dá-me a chance de ensinar teus caminhos aos rebeldes, para que os perdidos consigam achar o caminho de casa. Ministério da Reconciliação de todos nós, 2 Coríntios 5:20. Estamos juntos aqui? Todo mundo? O chamado nosso é esse. E aqui Davi sai do pecado, enxerga que ele estava numa situação crítica e diz assim: Deus, eu quero exercer aquilo que tu me chamou. É assim somos nós. Exatamente igual. Quando a gente tem a consciência e a gente sai e se reconecta com Deus, a gente tem como chamado reconectar as pessoas a Cristo. Anula minha sentença de morte, ó Deus, da minha salvação, e cantarei hinos a respeito dos teus caminhos. Põe palavras nos meus lábios, querido Deus, e me abrirei para os louvores. Fingimentos te desagradam, uma atuação impecável nada é para ti. Quando o meu orgulho é despedaçado, é que adoro a Deus. É que adoro a Deus de verdade. Olha o orgulho aí de novo. O coração quebrantado, disposto a amar, não escapa nem por um minuto da percepção de Deus. Só seremos uma comunidade que tem vida real, relacionamento real, se eu e você entendermos quem nós somos, da onde viemos, a necessidade que temos de Cristo e nos relacionarmos com os outros com essa perspectiva de amor e graça. 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 Reconheço quem eu sou, a minha miserabilidade, me rendo aos pés de Cristo e transbordo amor e graça, amor e graça, amor e graça nos nossos relacionamentos. Você ora comigo? Deus, eu te louvo por tudo. Te louvo pelo teu amor, pelo teu cuidado. Te louvo porque a tua palavra é viva e fala conosco. Muito obrigado porque tu tens falado aos nossos corações. Que nós possamos ser verdadeiramente a comunidade que vive um evangelho simples, informal, autêntico e real para a tua glória, não para a nossa comodidade. Nos ajuda a nos enxergar cada vez mais quem nós somos, para que a gente não julgue o nosso irmão, mas trate sempre com amor e graça. E assim, cada vez mais o teu reino avança. Essa é a nossa oração. Esse é o nosso pedido. Em nome de Jesus, amém.